Olá, você acha que só precisa beber água ao você ter sede? Você sabia que a sede já é o alarme? Se você só ingere água quando tem sede, é como colocar combustível no seu carro só quando aquela luzinha vermelha acende dizendo que está acabando a gasolina. Será a água importante para o cérebro? Vamos pensar sobre isso agora, aqui, no Claramente. Bem-vindo, bem-vinda. Nosso cérebro depende de boa hidratação para funcionar bem. As células cerebrais, os neurônios, requerem um equilíbrio delicado entre a água e diferentes elementos químicos para funcionar. Quando você perde muita água, suando bastante, por exemplo, não se hidratando, este equilíbrio é rompido. Suas células cerebrais perdem a sua eficiência. Estudos científicos têm mostrado que quando estamos desidratados, ocorre mais dificuldade de manter a atenção focada. A desidratação do cérebro pode produzir prejuízo da memória de curto e de longo prazo. Pouca hidratação corporal favorece o prejuízo na habilidade de fazer cálculos matemáticos, como, por exemplo, calcular se você chegará a tempo no trabalho se adiar o seu despertador mais uns 10 minutos. Normalmente, no período de 24 horas de cada dia, ficamos sem ingerir líquidos nas horas do sono, que duram cerca de 6 a 9 horas cada dia, dependendo da pessoa. Apesar do fato de que geralmente dormir não nos faz suar, a não ser no verão e no ambiente sem ventilação ou refrigeração, não significa que não perdemos água durante a noite de sono. A cada respiração expelimos umidade e a tendência disso após horas de sono é desidratar. Por isso é importante tomar água pura ao longo do dia, especialmente ao você levantar pela manhã. Pelo menos um copo de água em jejum. Se você quer que seu corpo e cérebro funcionem bem, faça um esforço consciente para ingerir água desde o despertar, começando ao sair da cama de manhã. Pense na bênção que você tem de saber disso e de ter água para beber. Em nosso planeta, milhões de pessoas têm escassez de água potável. Cerca de 38 mil crianças abaixo de 5 anos de idade morrem por semana porque não têm água potável para ingerir, sabia disso? Mulheres de alguns países africanos caminham horas por semana carregando vasilhas com 18 quilos com água, mesmo sendo de locais com água não segura para consumo humano. Então, que bênção você tem por ter água pura para beber aí na sua casa, não é mesmo? O cérebro é 75% composto de água. Então, imagine o quanto ela é importante para ele funcionar bem. É importante ingerir uma média de 8 copos de água por dia para ter sua saúde. No verão, beber mais do que isso. Existe uma diferença na quantidade a ser ingerida de acordo com a atividade exercida ao longo do dia, do tamanho do corpo, do peso da pessoa, da estação do ano. A doutora Rebeca está falando sobre isso aqui, a nefrologista. Tomar um copo de água a cada hora do dia é um bom hábito, algumas pessoas até recomendam isso. Geralmente, não percebemos que estamos desidratados. Só ao surgir tonteira ou quando a pele se torna ressecada, aí podemos lembrar da água. Você pode não perceber, mas o seu cérebro ele percebe. Ele se torna lento para responder a estímulos se não for devidamente hidratado. Água é um grande remédio tanto por fora quanto por dentro do corpo. A água auxilia o fluxo de sangue no cérebro e o acalma, e ajuda na eliminação de substâncias tóxicas. As células cerebrais necessitam 2 vezes mais energia do que outras células do corpo e a água provê energia mais do que outras substâncias para o cérebro. A ingestão de água ajuda crianças e adultos também a prevenir o transtorno de déficit de atenção. Falta de correta hidratação afeta o cérebro, produzindo cansaço vespertino. À tarde, dificuldade em focar o pensamento, exaustão, alguns tipos de dor de cabeça, alterações no sono, perda da clareza mental. É importante ingerir água pura ao longo do dia para o bom funcionamento do nosso cérebro, porque ele não tem como estocar a água. Estudos mostraram que se você está, olha só,
1% desidratado terá 5% de diminuição da função cognitiva do raciocínio. A desidratação prolongada pode causar diminuição no tamanho e na massa de células cerebrais. Isso é mais comum em idosos que tendem a ser desidratados cronicamente por anos. Ao hidratar bem seu corpo, seu cérebro terá os benefícios na remoção de toxinas, melhorará a troca de nutrientes e isso produzirá melhor eficiência na concentração e no estado de alerta. A inflamação no cérebro está frequentemente associada a vários tipos de lesões. Quando o cérebro não está devidamente hidratado, as inflamações pioram. Um estudo feito com mulheres jovens mostrou que a perda de 1,36% de fluidos do corpo após exercícios físicos prejudicou o humor e a concentração, aumentando a frequência de dor de cabeça. Um outro estudo semelhante feito com homens jovens mostrou que perdendo 1,59% de fluidos corporais gerou prejuízo da memória e aumento da ansiedade e fadiga. Para você saber, de 1 a 3% de fluido equivale de meio quilo a 2 quilos de perda de peso corporal para uma pessoa de 68 quilos. Assim, após praticar atividades físicas, beba uma boa quantidade de água pura. Então, nós vimos o que até agora? Vimos que ingerir água ao longo do dia auxilia seu cérebro e melhora a concentração e você consegue pensar com mais clareza. Vimos também que auxilia no equilíbrio do seu humor, mantém o bom funcionamento da memória, aumenta o fluxo sanguíneo e oxigênio no cérebro, ajuda a prevenir alguns tipos de dores de cabeça. Pesquisadores da Universidade de East London acreditam que, ao saciar a sede, seu cérebro se concentra melhor na tarefa a ser executada. Olha que interessante que eles fizeram. Eles fizeram uma experiência com 34 homens e mulheres. Deram um primeiro teste para eles fazerem após um jejum que incluía cereal e proteína em barra. Para um segundo teste, eles comeram cereal, proteína em barra e ingeriram uma garrafa de água. Os que disseram que estavam com sede melhoraram o tempo do teste após tomar a água. Agora, olha que interessante, adicionar água fez com que o cérebro deles funcionasse 14% mais rápido do que antes de beber a água. Então, você quer um cérebro funcionando melhor? Beba água pura ao longo do dia, longe das refeições. A gente está vendo aqui nesse programa, hoje especialmente com a nefrologista, essa importância da água para várias situações de saúde do nosso corpo e eu estou falando agora para o seu cérebro. Lembre disso, 75% do nosso cérebro é água. Então, olha como é importante para você funcionar bem, mentalmente falando, a ingestão de água. Eu espero você aqui no próximo Claramente. Beba água, paz e luz.